Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para, juntamente com você aí do outro lado, ministrarmos aí a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa segunda videoaula para ministrar as lições da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria, como sempre, ter você aqui conosco no nosso canal. Eu espero que você tenha aprendido a palavra de Deus. Eu espero que esta palavra seja de grande edificação para a sua vida e também para o seu ministério. Pois bem, nós estamos aqui para ministrar a segunda aula desse primeiro trimestre de 2023, onde nós temos aí a temática principal de todo esse trimestre: Aviva a tua obra. Foi muito bom a primeira aula em que nós estivemos aqui lecionando, e Deus nos abençoou de grande forma extraordinária, onde aprendemos aí de forma introdutória todo o bojo desse trimestre. Acredito que esta palavra, esta lição de número 2 também vai ser de grande acréscimo para a sua vida espiritual. O título da nossa lição, a lição de número 02, lição de número 2, que vai ser lecionada aí no dia 8 de janeiro de 2023, ela tem como título o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo, você pode acompanhar na sua revista. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10, somente a parte A. A verdade prática, ela está da seguinte forma: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A nossa lição de hoje, a segunda lição, ela está dividida aí em 3 partes. Então, a primeira proposta que nós vamos estudar é sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. A segunda parte da nossa lição, ela nos traz a seguinte proposta: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E a terceira e última proposta da lição presente, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra central da nossa lição, ou a palavra-chave, é Antigo Testamento. Nós vamos aí caminhando para esta parte da nossa lição, onde nós vamos falar aí na primeira parte da nossa lição sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Mas antes de caminharmos para a primeira parte, ou a introdução da lição, eu quero fazer a leitura em classe juntamente com você, aí onde você estiver. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, se vai ser durante o dia, ou durante a noite, ou no trabalho, ou na sua casa, seja lá onde for. Você deve acompanhar aí a leitura bíblica que está em 2 de Crônicas 34, 29 ao versículo de número 33. Repetindo, 2 de Crônicas 34, do versículo 29 ao versículo de número 33. Antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero aí fazer um pedido especial para você que está aí do outro lado. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, se inscreva no nosso canal. Também deixe lá o seu like e também não esqueça de ativar o sininho para que possa receber aí as notificações de cada gravação de vídeo aula. Seja assim, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos destes todas as palavras do livro do concerto
que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais, e Josias tirou a todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Louvado seja o nome de Jesus. O que nós devemos entender dentro da proposta desta lição de hoje, dentro desta temática, nós temos inúmeros avivamentos no Antigo Testamento. Nós temos aí o avivamento na época de Davi, do rei Davi. Nós temos também avivamento na época do rei Asa, na época do rei Ezequias. Mas hoje, nós queremos aqui apenas trazer alguns avivamentos no Antigo Testamento, visto que a próxima lição, a lição de número 3, ela também vai falar de avivamento no Novo Testamento. Mas hoje, a lição ela nos traz aí esta proposta de falar do avivamento ou dos avivamentos no Antigo Testamento. E o que nós devemos entender a respeito de avivamento no Antigo Testamento? É que todos os avivamentos no Antigo Testamento, sempre antes de vir o avivamento da parte de Deus, que ele vem de Deus, anteriormente, o povo de Deus passavam por determinados tipos de crises. Crises estas espirituais, crises morais ou outros tipos de crises que afetavam a vida cotidiana do povo. Diante destas crises, o povo clamava, o povo se humilhava diante de Deus, o povo se prostrava, o povo se voltava para a face do Senhor, o povo se arrependia. Aquilo que nós estudamos na semana passada. Diante deste cenário, Deus ouvia a voz. Deus entendia através das ações e das atitudes do povo que o coração daquele povo, que Deus conhece o coração do homem, o povo se arrependia. E Deus assim enviava o seu avivamento, derramava o avivamento sobre o povo de Deus. Então hoje nós temos, nessa primeira parte, o panorama dos avivamentos no Novo Testamento. Botou o S aqui. Dos avivamentos no Novo Testamento, que é a primeira proposta aí da nossa lição. E nós temos aqui um avivamento que veio no tempo de Moisés. E como a gente viu aqui na nossa lição, é interessante a gente ressaltar a verdade prática, que ela fala bem da seguinte forma: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Isso aqui você tem que gravar isso. Isso aqui é o bojo da nossa lição. Deus responde ao seu povo através das orações que foram realizadas, que foram feitas súplicas. Ou seja, quando Deus, na época de Moisés, ele envia o avivamento, observe bem que antes do chamamento de Moisés para a grande missão de libertador do povo de Deus, ela veio diante de um clamor do seu povo. O povo estava gemendo lá no Egito. O povo estava clamando por uma providência da parte do Senhor. Se você ler o segundo livro, o livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz que esse povo estava clamando, esse povo estava gemendo.
diante da calamidade, de sofrimento, de escravidão. Ou seja, o povo estava diante de uma grande crise. Que crise é essa? Uma crise de miséria, uma crise de desprezo, uma crise de solidão. Mas aí a palavra de Deus, que Deus se lembrou. E a gente deve se atentar para esta palavra, que Deus se lembrou do seu povo. E à medida que Deus se lembra do seu povo, Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. A partir deste momento aí, Deus chama Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 7. Quando Moisés estava ali na casa de Jetro, apacentando, Deus chama ele numa sarça ardente ali. Deus se manifesta naquela sarça, chamando Moisés ali para uma grande obra. E Deus fala: tira as sandálias dos vossos pés. E Moisés sequer conseguia olhar para a face da manifestação do anjo do Senhor. E através deste homem, através de Moisés, como um instrumento de Deus, um homem levantado por Deus diante do clamor, das orações e súplicas, diante da crise que aquele povo estava vivendo, Deus envia Moisés para libertar o seu povo. Um outro tipo de avivamento que Deus vai enviar, além de Moisés lá dentro do Egito, além daquelas 10 pragas em que Deus estava mostrando para Faraó, em que Deus estava mostrando para o seu povo, que ele guardava o seu povo, mas que ele trazia juízo aos egípcios, ao povo egípcio, mas ele guardava de antemão o seu povo. Naquela parte de guardar o seu povo, o povo ali estava renovando a sua esperança, o povo ali estava sendo avivado. Um outro tipo de avivamento que podemos ver através de Moisés é o avivamento do Sinai. Quando Moisés foi chamado no Sinai ali para receber a lei, as leis, os mandamentos de Deus, Deus ali responde avivando o povo que estava lá no pé do monte. Moisés passa 40 dias lá em cima, no monte. E o povo de Deus que estava ali nos pés daquele monte, quando vê a manifestação, aquela manifestação assombrosa, pavorosa, através do fogo e dos trovões, aquele povo entendia. E aquele povo recebe esta aliança, esse concerto, e sendo ali avivado pela presença de Deus, pela glória de Deus que estava sobre aquele monte. Deus ali faz um pacto com Moisés e com o seu povo. Moisés desce com as 2 tábuas nas suas mãos, e quando desce, o povo que estava ali 40 dias esperando Moisés, o povo ainda tinha lembrança, tinha resíduos lá do Egito, e começaram ali a praticar idolatria. Moisés desce, quebra as 2 pedras ali que ele recebeu lá no monte. Ele fica irado, ele toma uma ação, uma atitude, que muitas vezes na crise, o líder, aquele que tem a direção de Deus, precisa tomar devidas atitudes. Mas ali Moisés ora, roga a Deus, clama a Deus, pede misericórdia a Deus, e Deus ali faz um pacto com Moisés e com o povo. Êxodo capítulo 34, versículo 10. A partir daí, a manifestação de sinais, de prodígios, de milagres que vão acontecer no deserto. São coisas extraordinárias. Tudo aquilo era o quê? Era justamente o avivamento de Deus que estava vindo na vida daquele povo, em meio à crise, em meio ao deserto. Segundo o avivamento, no tempo de Samuel. Aqui nós vemos mais uma vez um cenário de crise. Um cenário em que a nação de Israel, ela se encontrava num declínio espiritual e moral. A nação estava numa crise não só moral, mas ela também estava naquilo que nós chamamos de crise espiritual.
E Deus, neste momento aqui, rejeita aquele que era para trazer a palavra de Deus. Aquele que era para ensinar a palavra de Deus, que era o sacerdote ali, que tinha a responsabilidade de conduzir o povo a Deus, de ensinar a palavra de Deus ao povo. Ou seja, ele negligencia a sua responsabilidade diante dos seus filhos que se apostataram da fé, que se apostataram da palavra de Deus, e ele negligencia. Por conta disso, Deus vai rejeitar Eli. Pelo fato de Deus rejeitar Eli, ali nós conhecemos a história, e houve ali uma guerra entre os filisteus e Israel, e ambos foram para a guerra, seus filhos, juntamente com o exército israelita. E ali eles sabiam que estavam fora do crivo da palavra de Deus. Eles não tinham mais a direção de Deus. Então acharam por bem de levar a arca do Senhor, pois os filisteus, eles tinham um temor, eles tinham um certo tipo de temor em relação ali à presença da arca. E isso é interessante, que quando o povo de Deus sabe que eles tinham esse certo tipo de temor no coração, eles ali resolvem levar a arca, que era o símbolo da presença de Deus. E eles levam a arca do Senhor para a guerra, achando que pelo fato de levar a arca mais fora da direção de Deus, eles venceriam a guerra. E lá eles perdem a batalha. Os seus 2 filhos, os filhos de Eli, eles morrem naquela guerra. A notícia chega e nós sabemos aí o final triste de Eli. Quando ele toma o susto, ele cai de uma certa altura e ali perde a sua vida. Mas antes que a lâmpada se apagasse, antes que a lâmpada de Israel se apagasse, Deus levanta o profeta Samuel. Deus levanta o último juiz que vai julgar Israel antes do estabelecimento da monarquia. Deus chama Samuel. E Samuel ali, diante dessa incumbência, desta responsabilidade diante de Deus, ele chama o povo. Ele mostra o pecado do povo. Ele começa a ensinar a palavra de Deus para o povo. Ele começa a mostrar, olha, o padrão de Deus aqui é outro. O padrão que Eli estava mostrando para o povo estava conduzindo ao povo a um declínio moral e espiritual. Ou estava mergulhado na idolatria. Os seus filhos estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam enfraquecidos. E Eli estava negligenciando todas as ordens de Deus. Aí agora Samuel mostra o padrão de Deus. E qual é o padrão que ele vai mostrar? O primeiro padrão: conversão de coração. Vocês precisam se converter de coração. Segundo, preparar o seu coração. O povo precisava estar preparado para Deus. Terceiro, deixar os ídolos. Deixar a idolatria. O povo naquele momento precisava seguir a orientação de Deus. Se de fato queremos realmente um verdadeiro avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, precisamos ter a conversão de coração. Isso tem que partir da nossa alma, quebrantamento de coração. Número 2, preparar o nosso coração para Deus e deixar tudo aquilo que desagrada. Principalmente, nós pensamos que ídolos é só aquilo, é só a imagem de escultura. Não. A idolatria muitas vezes é aquilo que está tomando, que está roubando o lugar de Deus em nossas vidas. O povo segue a orientação de Samuel. O povo aqui, naquele momento, entende que estava errado, que estava fora da direção de Deus. E que precisava ali seguir a orientação de Deus. O povo segue a orientação daquilo que Samuel. O padrão de Deus é esse. Esse é o padrão de Deus, para que ele possa enviar a sua bênção. Qual foi o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso foi que depois do arrependimento, glória a Deus,
Depois do arrependimento, veio a vitória de Deus sobre o povo. O que aconteceu que Deus, ele ouviu a oração de Samuel, porque quando o povo estava lá em Mispa, e os filisteus que já tinham subjugado, já tinham dominado parte da região ali de Israel, o povo ficou sabendo que eles estavam em Mispa e vieram na batalha, mais uma vez, achando que ia vencer facilmente o povo de Deus. Só que agora era algo diferente. Só que agora o povo estava arrependido. Só que agora o povo estava com o coração aquebrantado. Só que agora o povo tinha tirado os ídolos das suas casas, os ídolos da sua vida, e tinham se voltado para Deus. E naquele momento o povo chega a temer. E pelo fato de temer, eles pedem a Samuel que Samuel continuasse orando. E Samuel naquele momento começa a clamar, ele sacrifica, ele adora a Deus. E a Bíblia nos deixa bem claro, nos esclarece que Deus ouve a voz. E naquele momento, Deus, ele peleja em favor do seu povo. Ele envia ali fortes trovões, confunde os filisteus. E aqueles trovões ali, na verdade, era Deus agindo, era Deus dando vitória ao seu povo, porque os israelitas perseguem eles e vencem através da batalha. Deus entregou eles de fato nas mãos do povo de Deus. Resumindo tudo isso, desse avivamento que começa a partir do arrependimento, Samuel pega uma rocha e coloca ali naquele devido lugar. E nós conhecemos bem essa frase quando ele fala lá em 1 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Ebenezer. Está aqui o nome da rocha, Ebenezer, que a gente usa muito em nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós usamos muito essa frase, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas ela tem um significado tão lindo no hebraico, que essa palavra Ebenezer é panteonônimo do hebraico. Ela está dividida aqui em duas palavras, panteonônimo, no hebraico. Eben Ha-Azir. Está aqui no hebraico. Eben Ha-Azir, um artigo. Esse panteonônimo está dividido em duas palavras. Nós temos aqui a definição do artigo, Eben Ha-Azir. Que está dividido nessas duas palavras, Eben. Eben, que é a primeira palavra que vai aparecer, de Eben Ha-Azir, quer dizer pedra. Significa pedra. E Ezer significa ajuda, significa auxílio, significa socorro. E como isso se aplica a nós? Como isso se aplicou a eles? Que aquela pedra, ela tinha uma tipologia, ela tinha um significado. A pedra auxiliadora, a pedra ajudadora, a pedra que foi que foi o socorro do seu povo. Essa pedra aqui representa Cristo. Essa pedra aqui representa Jesus. A igreja de Cristo, ela está edificada sobre a rocha. E pelo fato dela estar edificada sobre a rocha, as portas do Hades, elas não podem jamais prevalecer contra a igreja, porque essa igreja tem fundamento, que é Cristo. E no momento que nós estamos vivendo hoje, momento de crise espiritual, que a igreja e que muitas igrejas estão vivendo hoje, crise espiritual, ou espirituais, melhor dizendo, crises que têm afetado a vida da igreja, perdido a sua identidade espiritual. É momento destas igrejas, ou de uma igreja de um modo geral, clamar a Jesus por esta pedra que é Cristo, aonde a igreja está edificada, que Ele nos envie ajuda, que Ele nos envie socorro, que Ele nos ajude, que Ele nos dê uma orientação. E nós, como igreja de Cristo, devemos fazer igual este povo. Primeiro, se arrepender dos nossos pecados,
se voltar para Deus, buscar a sua face, para que ele possa nos ouvir e ele assim possa enviar o verdadeiro avivamento para a sua igreja. Terceiro, o avivamento no tempo do rei Josias. Glória a Deus. O avivamento do rei Josias. O rei Josias tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Se a gente observar a trajetória, depois do rei Ezequias, o seu avô Manassés foi um dos reis mais promíscuos, mais idólatras. O que ele praticou em Israel foi pior do que as nações que estavam ao redor da nação de Israel. Mas o rei Manassés, no final da sua trajetória, quando Deus enviou ali a Síria para vir contra Israel e levar o rei Manassés em cativeiro, quando ele estava levando ali pela Síria, ele naquele momento ele se arrepende, o seu coração é quebrantado, ele se volta para Deus e Deus age com misericórdia e restitui o trono novamente. A partir daquele dia ali, ele declara que só o Senhor é Deus. Ele começa uma pequena restauração no reino de Israel. Ele começa aí uma pequena restauração. Mas observe que o estado, a decadência espiritual de Israel. Israel estava em declínio espiritual muito grande na época do rei Manassés. Mas ele, quando retorna para o seu trono, ele tenta aí esboçar uma pequena restauração espiritual. Mas aí ele morre. Seu filho Amon assume o seu lugar. E ele ainda vai ser pior do que o seu pai. E depois que ele morre, depois que ele é assassinado, colocam Josias com apenas 8 anos de idade para que possa assumir o trono. Josias pega novamente aquele estado de calamidade espiritual, declínio espiritual, o povo mergulhado na idolatria, o povo mergulhado no pecado, longe de Deus. Tudo aquilo que representava a presença de Deus, o templo, tudo aquilo que estava ligado ao templo estava corrompido pelo pecado, pela idolatria. Ou seja, era uma crise espiritual de grande proporção que tinha tomado conta de Israel. Mas aí aparece Josias, como eu falei, tinha tudo para dar errado. Teve os exemplos ruins, como o do seu de Amon e como do seu pai. Mas ele resolve olhar para o exemplo de Davi, para o reinado de Davi. Começa ele durante 4 anos entender a vontade de Deus. E aí começa, diante dessa tentativa de se chegar a Deus, de aprender, de seguir o exemplo de Davi, começa aí, o que é que começa? Inicia aí um poderoso avivamento em Israel, em toda a nação. Um grande avivamento. E através desse avivamento, Deus ali vai estar com sua mão estendida sobre o reinado de Josias. E nessa restauração de Israel, do povo, ele aí se volta para a casa do Senhor. Depois de fazer a purificação em Israel, ele se volta. Agora é a casa de Deus. E ali ele começa a colocar o sacerdócio em ativa através das ofertas, através dos dízimos. E quando eles estavam ali fazendo tudo aquilo que o rei Josias tinha determinado que fizesse na casa de Deus, naquele dia eles acham o livro da lei. E através desse livro da lei, quando o escriba vai ler o livro da lei para Josias, Josias vai ver o declínio espiritual que a nação estava vivendo. Quão grande era a afronta dos pecados de Israel para com Deus. Ele coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, nós estamos fora da direção de Deus. E o que é que ele vai fazer naquele momento ali?
depois que ele acha o livro, depois que ele vê que Israel está fora da direção de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai consultar a profetisa Hulda. O avivamento que viria sobre a cidade de Israel, sobre a nação. Mas o juízo de Deus viria também, de igual modo. Só que Deus estava dizendo: olha, eu vou trazer todas as maldições que estão neste livro, porque o povo está fora da presença de Deus, está fora da direção de Deus. Vou trazer tudo sobre Israel por causa de Manassés, mas sobre o teu reinado você vai descansar em paz no túmulo dos seus pais. O seu reinado vai ser um reinado de prosperidade, vai ser um reinado de avivamento. Por quê? Porque Josias, ele se voltou para Deus, e eu coloquei uma palavra aqui interessante. Josias tomou medidas importantes, porque ele convoca o povo, convoca toda a liderança de Israel, ele mesmo lê o livro diante do povo, elimina a idolatria e celebra a maior Páscoa desde o tempo de Samuel. Ele celebra uma Páscoa gigantesca desde o tempo de Samuel, mostrando assim que Deus, ele ouviu o clamor, ele viu o clamor desse rei quando ele rasga as suas vestes e se volta para Deus. Deus aí aviva a obra dele, aviva o povo dele, aviva a casa dele, e o avivamento tomou proporção de todo o reino de Israel. E Deus abençoou Josias, e ele teve um reinado abençoado por Deus. Ele teve um reinado avivado por Deus. Segunda parte da nossa lição. A segunda parte da nossa lição, ela vai falar aí sobre humildade, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Nessa segunda parte, quando se fala aí de confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, fala de mais um avivamento em que o povo de Deus viveu depois do exílio babilônico. Nós até falamos aí na aula passada a respeito de Neemias, usamos o exemplo de Neemias. E Deus, ele chama Neemias. Neemias capítulo 1, ali nós vamos ver a narrativa do texto a respeito do chamamento de Neemias, a oração de Neemias. Mas preste bem atenção. O templo, ele estava construído, o templo estava de pé. Porém, Neemias, quando fica sabendo de notícias da sua terra, da terra de seus pais, ele fica sabendo que os muros ainda estavam fendidos, os muros estavam derrubados, não tinham sido reconstruídos. E as portas estavam queimadas. Preste bem atenção nesses 3 detalhes que eu quero trazer para você. O templo estava de pé, os muros estavam destruídos, os muros ainda estavam por terra, melhor dizendo, fendidos, e as portas que protegiam Jerusalém estavam queimadas. Deus, neste momento, faz com que queime no coração de Neemias. A gente já conhece a história, não precisa entrar todo no âmbito da história, mas entendemos que Deus ali naquele momento tocou no coração de Neemias. Neemias, naquele momento, ele se recolhe, ele se lamenta pelo fato das muralhas, dos muros de Jerusalém. Ele estava longe da sua terra, leste Babilônia, longe da sua terra. Mas ali ele toma uma atitude, ele toma uma iniciativa. A primeira iniciativa que ele toma é justamente oração. Nós não devemos fazer nada sem oração. Mesmo diante da crise, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de qualquer circunstância, mesmo diante de qualquer crise que venha nos afetar, nós devemos orar, não se desesperar,
mas orar, buscar aquele que pode responder, aquele que pode nos dar a direção, aquele que pode renovar a nossa esperança. Neemias, ele ora a Deus, Deus, ele responde, Deus, ele prepara tudo, mas ele não ora de qualquer maneira. Ele ora buscando a Deus, através de jejum, através de lamento, de oração, de lágrimas. Coloquei aqui, ó. Ele orou com lágrimas. E Deus respondeu a oração de Neemias. Ele intercede pelo povo quando ele fica sabendo como a real situação de miséria em que o seu povo se encontrava. Ele começa a interceder pelo povo, a interceder pela nação. Quando ele fica sabendo o meu povo padecendo, ele estava no conforto, ele estava no palácio, servindo ao rei, servindo na presença do rei. Podemos dizer assim que ele tinha tudo de bom, do bom e do melhor. Mas ele entendeu que a missão dele não era mais ficar ali no palácio, mas voltar para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros e as portas da cidade. Mas aí o que é que ele faz? Ele intercede pelo povo, ele ora com lágrimas, ele confessa os seus pecados, o pecado do povo, ele confessa diante de Deus. Interessante isso aqui, irmãos. Voltando, o templo estava de pé, mas os seus muros e as suas portas estavam danificadas. Isso aqui representa algo espiritual para a igreja. Não adianta a igreja estar de pé, o templo bonito, o templo cheio, o templo bem edificado com muitas pessoas, mas os muros aqui representam a doutrina. Os muros aqui representam o ensino da palavra de Deus, que protege a igreja de heresias, que protege a igreja de falsas doutrinas, de falsos ensinos, que dá consistência à igreja do Senhor Jesus. Os muros representam a sã doutrina. Tem muitas igrejas hoje que estão belíssimos, com seus templos belos, maravilhosos, lotados, mas falta a doutrina, falta os muros que protegem a igreja do Senhor Jesus. E as portas aqui representam quando a igreja ela tem suas muralhas fortalecidas na doutrina, as suas portas também estão fortalecidas para que o mundo não venha adentrar dentro da igreja. A igreja tem que fazer diferente. A igreja tem que sair para evangelizar o mundo e não o mundo entrar pelas portas. Quando as portas da igreja estão danificadas, seus muros estão rachados. Satanás gosta de tudo isso, deste cenário. O mundo entra pelas portas, o mundanismo entra pelas portas da igreja. Mas que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos buscar o verdadeiro avivamento em Cristo, através da humilhação, através das lágrimas, da confissão de pecados, mas está fortalecidas pela palavra de Deus, pela doutrina, com as nossas portas fechadas, para que o mundanismo não venha adentrar dentro da igreja, da casa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição: avivamento pela palavra de Deus. Está aqui, ó. Mas em Neemias, quando volta, nós estamos caminhando para a parte final. Neemias, quando ele volta, ele convoca ali no capítulo 8, convoca Esdras, o escriba. Neemias era o líder amado pelo povo, homem comprometido com a obra de Deus. Mas o que podemos entender aqui é que o povo queria ouvir Esdras. Eu falei a respeito desse assunto na primeira aula. Ele ali coloca o púlpito de madeira. Naquele púlpito de madeira, o povo estava ali desde as 6 da manhã até meio-dia. E ele ali começa a ensinar a palavra de Deus. O avivamento pelo ensino da palavra de Deus. Mas ele não ensina de qualquer forma, ele ensinava explicando ao povo. E o povo começa a entender a palavra de Deus ali,
naquele momento, e a palavra entra no coração do povo, e o povo começa a ter o coração quebrantado, ter um coração voltado para Deus, e aquele povo se humilha, se prostra diante de Deus. Ali naquele momento, a partir daquele momento, acontece o verdadeiro avivamento. O povo é avivado pelo ensino da palavra de Deus. O povo ali, além de ser avivado pelo ensino da palavra de Deus, os muros da sã doutrina, eles são fortalecidos e as portas são trancadas para que o mundanismo não venha entrar dentro da igreja. O avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como está aí na lição, ela nos corrige. A palavra de Deus me corrige. Todos os dias, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, a palavra de Deus está me corrigindo. Ela está me limpando, ela está me purificando. Medite nela de dia e de noite. Medite na lei de dia e de noite. Porque a palavra de Deus te conduz a uma vida santa, a uma vida pura, a uma vida de abundância diante de Deus. A palavra de Deus, ela corrige. Deus jamais vai enviar um avivamento onde tem pecado, onde tem sujeira, onde tem idolatria. Mas primeiro precisa vir o arrependimento, e pelo poder da palavra vai gerar o verdadeiro avivamento. Um outro ponto que a lição nos trata aqui: cuidado com o formalismo. A igreja do Senhor Jesus, entendemos que muitas vezes regras precisam ser cumpridas na casa de Deus. Essas regras muitas vezes precisam elas ser cumpridas dentro daquilo que o costume da igreja ele determina, dentro daquilo que a igreja usa para o bem-estar do povo de Deus. Mas devemos ter cuidado com o desequilíbrio, porque tanto para um lado como para outro. Para um lado, às vezes nós temos aí um movimento estranho nos cultos, nas igrejas pentecostais e não pentecostais. Movimentos de roda-roda, pula-pula. Muitas vezes chega um pregador na nossa igreja: Deus está mandando um avivamento. E aquelas pessoas que estão ali naquele momento, ali, ouvindo aquela pregação, aquela palavra, pulando, rodando, rodopiando. Isso muitas vezes até pastores estão dentro desse movimento. Mas quando chega na segunda, na terça e na quarta, aquele avivamento, ele deixa de existir no meio da igreja. A igreja volta de novo a dormir. A igreja volta de novo àquela frieza espiritual. Mas também nós devemos ter cuidado com o formalismo. As coisas de Deus devem ser todas equilibradas. Nós não devemos restringir a presença de Deus, os dons espirituais, o falar em línguas, a interpretação de línguas, a profecia. Mas nós devemos ter o equilíbrio e discernimento do Espírito Santo em todo o tempo na casa do Senhor. Que possamos em Deus, assim como o povo do Antigo Testamento, que foram avivados pelo ensino, pela palavra de Deus, que em nossos cultos, que em nossas pregações sejam plenamente inseridas, sejam plenamente centradas, melhor dizendo, na palavra de Deus. Seja uma pregação bíblica, seja um ensino que edifica e que fortaleça a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus que nos corrige, a palavra de Deus que nos leva mais para perto dele. Que esta palavra, que esse ensino de hoje, ele venha penetrar no teu coração. E eu aqui quero concluir com muita alegria na alma e no coração. Que esta palavra venha falar ao teu coração como falou ao meu. E eu creio que nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós vamos enfrentar, ou estamos enfrentando, uma grande crise espiritual no Brasil. Mas eu creio que Deus está permitindo esta crise
que está chegando ao nosso país, que está chegando às nossas igrejas, que Deus tem um propósito de enviar um verdadeiro avivamento para a nossa nação, um verdadeiro avivamento para as nossas igrejas, que possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, seguir a palavra de Deus, ter um coração quebrantado, se arrepender dos nossos pecados, buscar a face do Senhor em oração, pela sua bondade e pela sua misericórdia, ele vem enfiar o verdadeiro avivamento. Deus abençoe. Se você ficou até aqui, até esse exato momento assistindo essa aula, eu creio que esta palavra falou ao teu coração. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.